E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Alanson Silva e estou trazendo para vocês a parte 2 da resolução da prova de técnico de enfermagem para o bombeiro, prova de 2014 que vocês tanto pediram. Bom, questãozinha 36 fala de inequação do primeiro grau. Olha só, o menor número inteiro, isso daqui é importante, é o menor número inteiro, que satisfaz a inequação. Gente, inequação você resolve igual a equação, só tem uma regrinha. Se você precisar multiplicar por um número negativo, por menos 1, você tem que inverter, além dos sinais da equação toda, da equação toda, o sinal de desigualdade. Então, se a gente precisar multiplicar por menos 1, o maior se torna menor, certo? Aqui a gente vai fazer normal, ó. 4x, o 2 está multiplicando x menos 1, a gente faz distributiva. 2x menos 2. Isso é maior que x menos 12. Letra para a esquerda, número para a direita. 4x mais 2x... 5x, 5 não, 6, né? 5 vai ficar depois que eu já tirar o outro, beleza? Vai ficar 6x, puxa esse x para cá subtraindo, maior que menos 12, esse 2 negativo vai para lá positivo, vai para lá mais 2. 6x menos x, 5x, maior que menos 12 mais 2, subtrai e dá o sinal do maior, certo? Sinais diferentes. Vai ficar menos 10. 5 está multiplicando, passa dividindo, x é maior que menos 10 sobre 5, x é maior que menos 2, beleza? Um número maior que menos 2, tem gente que vai botar menos 3 aqui, tem gente que vai botar o próprio menos 2, ele quer o menor número inteiro que satisfaz isso. Aqui está dizendo que o x tem que ser maior que menos 2, lembra da nossa reta numérica? O zero está aqui, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Esses são os inteiros, né? E continuam para a esquerda e para a direita. O nosso número tem que ser maior que menos 2. Quanto mais para a direita, maior o número, né? Eu quero o próximo número inteiro maior que menos 2. Menos 2 não está incluído, é maior que ele. O próximo número inteiro que é maior que menos 2 é o menos 1. Então, ó, deu para entender? Repara que daria para errar essa questão mesmo sabendo fazer e não sabendo finalizar, beleza? Toma cuidado com isso. Vamos para a próxima. Deseja-se construir uma piscina com 1 metro de profundidade, 2,5 metros de comprimento, com a capacidade da piscina deve ser, como a capacidade da piscina deve ser 8.000 litros, a medida da largura será, então a piscina é um paralelepípedo, né? Um prisma de base retangular. Ela vai ser algo desse tipo aqui. A gente sabe que para calcular o volume do paralelepípedo é só a gente multiplicar comprimento, largura por altura, né? Então, ó, a altura aqui é a profundidade, 1 metro, o comprimento 2,5 metros e a largura eu não sei, certo? O que acontece? Quando eu multiplicar isso daqui, vai ter que dar o volume da piscina. Só que aqui tem um problema. Quando eu multiplicar isso, eu vou achar em metros cúbicos. Ele me deu a piscina em litros, certo? O volume a gente acha em capacidade, a região aqui a gente acha em volume, unidade de volume, metros cúbicos, e ele me deu em capacidade litros. Eu tenho que saber a conversão, né? Eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Eu posso transformar aqui para decímetro, calcular em decímetro cúbico e calcular lá. Ou eu posso também fazer sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, certo? Então, ó, 1 metro cúbico são 1.000 litros, ou seja, 8.000 litros são 8 metros cúbicos. Regrinha de 3, né? Se 1 metro cúbico é 1.000, 8 metros cúbicos são 8.000. E aí, quando eu multiplicar aqui o volume, eu vou achar em metros cúbicos e vou igualar ao que tem lá de capacidade em metros cúbicos, certo? Então, ó, 2,5 vezes x vezes 1 tem que ser igual a 8, porque esse volume aqui tem que ser igual àquele. Então, fica 2,5x igual a 8, x igual a 8 sobre 2,5. No outro vídeo eu ensinei vocês, você não vai fazer essa divisão, né? Você vai multiplicar por 4 em cima e embaixo, só que lá naquele era 25 embaixo. Ah, pra que isso, Alanson? Porque vai ficar 32 sobre 10. Pô, e 32 sobre 10 é 3,2, certo? Deixa eu só ver aqui se ficou na frente. Ah, só um pouquinho dá pra vocês verem, né? Então, ó, multipliquei em cima. Ah, se eu dividir 8 por 2,5 vai dar 3,2 também vai, mas aqui a gente maceta para facilitar o cálculo também, né? Então, ó, 3,2. Lembrando, eu faço as questões aqui, tu pausa o vídeo para tentar fazer antes e depois ver a minha resolução, certo? Olha essa daqui de função do segundo grau. Considere a função f de x igual a menos x quadrado mais 3x mais 4. As interseções do gráfico desta função com o eixo das coordenadas do plano cartesiano estão representadas nos pontos A, B e C. Pode-se afirmar que a área do triângulo ABC vale? A gente sabe
que no plano cartesiano, a função quadrática, a função do segundo grau, tem como representação gráfica uma parábola, de várias formas, né? Ela pode ser, por exemplo, assim. Deixa eu botar um pouco mais para cima, só para exemplificar melhor. Tipo assim, ela pode ser isso, certo? O que acontece? Os pontos onde toca nos eixos é esse ponto aqui, no eixo Y, e esse ponto aqui vai ser quando o x for 0, porque ó, nesse ponto aqui ó, não andou nem para a direita nem à esquerda, não tem coordenada em x, ela é 0, só andou para cima. E vai tocar no eixo x nesses dois pontos aqui. Pode ser 2 pontos, pode ser 1 ponto ou nenhum ponto. Isso daqui vai acontecer quando y é igual a 0. Então, repara, quando x é igual a 0, eu acho onde toca o eixo y. Quando y é igual a 0, eu acho onde toca o eixo x. Vamos fazer x igual a 0 primeiro. Vamos botar nessa função aqui o x igual a 0, lembrando que o f de x é a mesma coisa que y. Pô, Alan, eu não sei nada de função, tem que estudar função antes da gente cair aqui nas questões de prova. Lembra que questão de prova é depois que você já sabe toda a matéria, tá? Então, o x vai ser 0, vai ficar y igual a menos 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 mais 4. 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0, mais 4, y é 4. Se você está ligado, você sabe que a função do segundo grau gráfico toca no eixo y, no ponto y igual a c, né? Então, tu já mataria sem precisar fazer essa conta aqui, tá? E a gente vai ter agora o y igual a 0. Se o y é 0, a gente tem que menos x quadrado mais 3x mais 4 igual a 0, dando uma equação do segundo grau. Você pode fazer por Bhaskara ou semiproduto. Por Bhaskara, eu recomendo que você multiplique por menos 1, para ficar o x positivo, que é sempre mais fácil de trabalhar, né? Aí o Bhaskara a gente bota lá, delta é b ao quadrado menos 4ac, delta vai ser, o b aqui é menos 3, né? Menos 3 ao quadrado, menos 4. O a é o que multiplica aqui, ó. Aqui o a é 1, o b é menos 3 e o c é menos 4. Então, vezes 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. O delta vai ser menos 3 ao quadrado, 9, menos com menos, mais 16. O delta vai ser 25. Aí a segunda parte do Bhaskara, né? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é menos b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser menos com menos mais, 3, mais ou menos 5 sobre 2. O positivo é 3 mais 5, 8 sobre 2, que é 4. E o negativo, deixa eu ver se está na frente, não, 3 menos 5, que é menos 2 sobre 2, menos 1. Então, ó, vamos refazer isso daqui, né? Tá tocando, ó, essa parábola tá tocando no x menos 1, no x4 e tá tocando no y, cadê o y? 4. O a que é negativo, então ela tem a concavidade para baixo. Essa parábola passa aqui assim, ó, passa aqui e vai passar para cá, certo? Mas a questão está pedindo a área do triângulo formado por esses pontos, né? Então ela quer a área desse triângulo aqui, ó. Ó. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é nada mais nada menos que base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo é essa medida aqui, ó, que daqui até aqui tem 4 e para cá tem 1 unidade. Por mais que seja negativo, a medida é 1. Então a base desse triângulo é 5 e a altura é essa coordenada y aqui, ó, do triângulo, que é 4. Então qual vai ser a área desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. 20 sobre 2, a área desse triângulo é 10. Molezinha? Questão bem complicadinha, tá? Para o nível da prova, mas é uma das últimas questões, é normal ela ser um pouco mais complicada, certo? Beleza? Qualquer coisa, se não tiver entendido, bota aí nos comentários para mim, ok? Vamos mais uma. No triângulo retângulo, a hipotenusa mede 3 e um dos catetos mede 2 raiz de 2. Pode-se afirmar que outro cateto em centímetros vale. Então a gente vai achar ele em metros, depois a gente converte para centímetros, né? Bom, a hipotenusa mede 3, lembra que a hipotenusa é o maior lado. Um dos catetos mede 2 raiz de 2 e o outro mede x. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a gente bota aqui. Então 9 é x ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, raiz de 2 ao quadrado, 2. Então 9 é x ao quadrado mais 4 vezes 2, 8.
Então, passa para cá, 1 é igual a x ao quadrado, x quadrado passa como raiz quadrada, é a raiz de 1. X é 1 metro. E convertendo, 1 metro equivale a 100 centímetros. Beleza? Então, a alternativa C, molezinha, era só saber a fórmula. E a última pra gente, essa daqui também é bem complicadinha, tá? Ela diz assim: uma pista de corrida tem em forma de um círculo de área 154 metros quadrados. Uma corrida será disputada nessa pista e os participantes devem percorrer um total de 352 metros. Considere o número π como 22 sobre 7. Pode-se afirmar que o número de voltas necessárias para que os participantes completem o referido percurso é... O que acontece? Círculo, geralmente, a gente tem duas fórmulas básicas, tá? O círculo só tem como elemento o raio para a gente trabalhar. A gente tem a área do círculo, que é dada por 2π vezes o raio ao quadrado. E a gente tem um comprimento, que é o contorno dele, né, o perímetro, que é dado por 2π vezes o raio. O que acontece? Para achar a quantidade de voltas que ele deu, eu preciso achar o comprimento, né, o contorno, e pegar 352 e dividir pelo contorno. Só que esse contorno é dado por 2π vezes o raio. O π eu sei que é 22 sobre 7, eu preciso do raio. A informação que a questão me deu foi a área. Então, quando eu igualar a área com a fórmula da área, eu vou achar o raio. Então, olha a ideia. Eu vou igualar a área na fórmula, vou achar o raio, jogar o raio aqui e dividir 352 por esse comprimento. Vamos lá. Então, π, vou botar o π 22 sobre 7, né? Que ele fala que o π é 22 sobre 7. Então, 22 sobre 7 vezes o raio ao quadrado dá 154. Jogo o 7 multiplicando, 22 dividindo. Raio ao quadrado é igual a 154 vezes 7, ó, o 7 sobe, sobre 22, certo? Aqui, gente, você vai na sua forma de você multiplicar ou dividir. Eu prefiro sempre simplificar, tá? Então, eu simplificaria aqui por 2 em cima e embaixo, ó. Por 2, 154 dá 77. 77 aqui por 2 dá 11. Ó como fica mais simples. 77 dá para dividir por 11, né? Então, eu tenho ó, que raio ao quadrado, 77 dividido por 11 dá 7. É 7 vezes 7, ou seja... O quadrado passa para lá como raiz quadrada. Raiz quadrada, 7 vezes 7, 49. E quanto é a raiz de 49? É 7. Descobri o raio. Agora, eu vou jogar esse raio na segunda fórmula, que é a 2πr, para saber o contorno de uma volta. O comprimento é 2 vezes π, que ele fala que é 22 sobre 7, vezes o raio, que é 7. Aqui vai cortar. 2 vezes 22, 44 metros. Então, a pista, uma volta nela, tem 44 metros. Bom, se ele percorreu 352, basta fazer 352 dividido por 44. Isso daqui vai dar, aqui dá o 2, deve ser 8. 8 vezes 4, 32, vai 0, vão 3. 8 vezes 4, 32 de novo, com 3, 35, 0, 8 voltas. Então, ele deu 8 voltas, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa prova. Qualquer coisa, quer que eu resolva alguma outra prova relacionada para vocês? Bota aí nos comentários que eu vou atrás, manda o nome lá no grupo do Telegram, beleza? E espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na próxima, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí para me ajudar no algoritmo do YouTube e tamo junto, até a próxima. Fui!